Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você sempre com muita alegria, muita satisfação em ter você que é da família Mundial aqui com a gente. E sempre uma entrevista gostosa aqui na Rádio Mundial, hoje transmitindo também em Facebook Live, na fanpage da Rádio Mundial 95,7 FM 660 AM. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Mundial, ao vivíssimo, Adriana Splendori. Bem-vinda! Obrigada, Samira. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui para falar com vocês. Muito bom. A Adriana já participou do programa das 7 da manhã de sábado, né? Já. Mas esse ao vivo de Esse sexta-feira ainda vez. não. Essa é a primeira vez. Muito bom. Esse público é extraordinário. A gente já deixa um beijo para vocês. Lembrando que hoje começa o Circuito Alternativo, a palestra gratuita que a Rádio Mundial está promovendo a todas as sextas-feiras. Começa hoje com a palestra do André Mantovani. Esgotado, não adianta mais. Ah, que pena. Inscrições abertas agora para o Alcides Melhado Filho na próxima sexta-feira. Eu não tenho o telefone aqui, não sei de cor, mas é só ligar aqui na Mundial que todo mundo informa. Isso mesmo. Adriana Splendori, vamos falar de um assunto hoje. Primeiro que você é terapeuta ortomolecular. Sim. Que mais? Eu trabalho com acupuntura e trabalho também com a psicologia transpessoal. Isso. E tem um grupo que eu participo no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que chama ProSer, onde a gente estuda espiritualidade e religiosidade com os pacientes internados lá na psiquiatria. E eu sou facilitadora das oficinas de mandala. Então, são mandalas terapêuticas. A gente direciona o trabalho, né, para desenvolver a pessoa entender o estado interno, entender melhor o que ela sente, o que ela está passando, porque como são pacientes severos, eles têm muita dificuldade de participar de uma terapia falando. Uhum. Então, quando a gente faz uma intervenção que não é verbal, né, que é desenhando, fica muito mais fácil. Quando você fala em pacientes severos, nós estamos falando de que nível? Ah, Samira, categoria? Instituto de Psiquiatria, a gente sempre vai estar falando de pacientes de depressões severas, contínuas, doenças crônicas, né? Então, lá a gente tem enfermaria de transtorno alimentar, que são as meninas com anorexia e bulimia, depressão, ansiedade, comportamento impulsivo, que são os internos de álcool e droga, a enfermaria e o ambulatório, né, de geriatria, que é onde eu estou atendendo, e a parte de esquizofrenia. Quando a gente está falando desse tipo de paciente, são pacientes que são crônicos, que muitas vezes já está numa ideação suicida. Então, realmente é diferente do público que eu atendo no meu consultório, né? Que chegam lá deprimidos, ansiosos, síndrome do pânico, mas não nesse quadro severo. Então, você acaba atuando nos dois lados, né? Sim. Na ansiedade, que é um mal tão comum hoje, né? E a gente acha, é uma simples ansiedade. Toma uma fluoxetina, toma uma valeriana. Não é assim, né? Então, o que a gente precisa entender é que uma coisa é a emoção, Samira. Emoção, ansiedade, todos nós vamos ter várias vezes ao longo da vida. Quando a gente está indo pegar um avião, quando a gente está aqui falando em público, né? Então, em vários momentos, a gente vai reagir com a emoção, ansiedade. Isso é saudável até. Necessário, tá, né? Porque a ansiedade faz a gente pensar rápido, argumentos inteligentes. Então, em vários momentos da vida, a gente precisa, né, desse estado ansioso. Se vai fazer um vestibular, né? Matemática, agora inglês, agora a redação, eu preciso desse pensar rápido, eu preciso da ansiedade. Ansiedade o tempo todo, quando a pessoa nunca relaxa, né? É aí que começa o transtorno de ansiedade. Aí sim, a doença psiquiátrica. Aí chegou no transtorno. O transtorno psiquiátrico ainda vai abrir um guarda-chuva, né? Esse transtorno de ansiedade vai abrir o guarda-chuva. E a gente tem o TOC, que é o obsessivo compulsivo. Tudo que é obsessivo é aquilo que a gente repete várias vezes. Tudo que é compulsivo é aquilo que a gente faz muito rápido. A gente vai ter o transtorno afetivo bipolar. É a pessoa que cicla, né? Tem horas que está na mania, está animado, cheio de energia, vamos fazer, e daqui a pouco cicla com a depressão. Não quero mais nada, estou desanimado, não quero sair de casa. E a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela vem, né, da gente alimentando essa ansiedade dentro da gente. Então, a gente precisa entender que
quando a gente está nesse quadro, né, da agitação o tempo todo, a gente vai começar a consorciar diversos outros sintomas. Insônia todos os dias, dificuldade na digestão, um cansaço permanente. Então, o corpo vai mostrando que a gente não está mais funcional. Tem que prestar atenção, então, Tem que prestar na atenção, gente. né? E quem está do lado também Porque, observar o por companheiro, mais que fale filho. assim, não, olha, é feriado, eu tenho 3 dias para descansar, eu posso dormir a hora que eu quiser, acordar a hora que eu quiser, a pessoa no transtorno de ansiedade, ela não consegue. Ela está naquela agitação, ela está na frente do mar, mas ela está pensando em problema, agitando, criando confusão. O ansioso olha para o futuro, né? Sempre. O tempo todo ele né? olha para o futuro. E quer controlar. Esse é o problema. Se torna extremamente controlador porque quer garantias de que não vai sofrer. A gente tem garantia de alguma coisa nessa vida, Nada. Samira? Nada. Nada. Né? Eu gosto muito de um dos preceitos budistas que fala da impermanência das coisas. Tudo vai mudar, a vida vai mudar, você vai mudar, eu vou mudar, a Samira vai mudar. Então, a gente precisa ter uma flexibilidade, a gente precisa confiar na gente mesmo. É diferente do controle. O controle é justamente quando eu não confio em mim, então eu tenho que estar tudo certinho, organizado, eu tenho que ter certeza que as coisas estão aqui, porque eu não confio em mim, na minha espontaneidade, nessa minha capacidade de pensar rápido. Você falou que o corpo ele vai dando sinais de que algo está acontecendo. Sim. Pode ser pela ansiedade, pela depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, inúmeras categorias emocionais, vamos dizer assim. Como que a terapia ortomolecular pode nos ajudar? Quais são os indícios orgânicos de que a gente está entrando num quadro desse? Então, eu trouxe até um livro, né, que eu estava mostrando aqui para a Samira, gente. A Cura da Mente através da Terapia Nutricional. Uma abordagem ortomolecular para problemas psicológicos. Esse livro é um livro antigo, é um livro que vocês vão ter dificuldade para achar, não é um livro fácil de ler, mas enfim. Aqui existem pesquisas, né, mostrando como a ortomolecular influencia nessas questões emocionais. Então, a gente tem uma tabelinha, que eu estava até mostrando para a Samira aqui antes do programa começar, que já fala deficiência do mineral magnésio. Né? Então, primeiro vamos entender. Ortomolecular é uma reposição de minerais. Quando a gente nasce com esses nutrientes das nossas células. Então, cálcio, ferro, magnésio, selênio, iodo. Se a gente tem a falta de um só desses minerais, vamos pegar o exemplo do ferro. Se a gente tem ausência de ferro, a gente já vai desenvolver uma doença como a anemia. Para vocês verem como é importante, né? Toda essa historinha que a gente estudou, tabela periódica e tudo mais. Aquela aula que a gente fugiu. Menos. Eu gostava. Você gostava? Que bom. Eu dava uma fugidinha. Então, hoje eu gosto. Aqui está falando magnésio, gente. Só da carência do mineral magnésio, olha só. Depressão, hiperatividade, dificuldade de aprendizado, ansiedade, desorientação, nervosismo. É um dos que mais tem, né? O magnésio, ele causa vários... O magnésio, ele é o grande protetor do coração. É ele que estimula o movimento peristáltico do intestino. Ele participa de uma série de reações químicas dentro do nosso organismo. E o alimento não dá mais o magnésio com aquela propriedade de antes. Então, aonde que tem magnésio? No arroz integral, nos cereais integrais, na levedura de cerveja. Mas tem gente que não come isso nunca. Não. Né? Tem gente que está ouvindo aí que fala, nunca comi arroz integral. Nunca como nada integral. Então, você vai começar a ter uma deficiência de magnésio. Mas aí eu posso suplementar. Sim, porque teoricamente a gente teria que absorver tudo isso da alimentação. Não é o que acontece. Então, nessa hora que é importante a reposição ortomolecular. Mas olha aqui, Samira, hiperatividade. Então, tem muita criança que está tendo diagnóstico de hiperatividade sem fazer uma avaliação ortomolecular. E aí começa a tomar aqueles remédios fortíssimos. E se tivesse feito uma avaliação ortomolecular, reposto o magnésio, já ia ver a diferença. Quando eu utilizo a ortomolecular, quando eu consigo diagnosticar todos os minerais que estão ausentes no meu corpo, eu evito a tarja preta. Então, é esse o acompanhamento que a gente precisa fazer. No Instituto de Psiquiatria, o protocolo de tratamento é, em primeiro lugar, terapia, depois medicação e depois internação. Então, tem gente, Samira, que com uma conversa, a gente aborda lá, né, na psicologia transpessoal,
e principalmente os ouvintes aqui da Rádio Mundial, já tem um nível de consciência mais trabalhado, né? Já consegue... Tem pessoas que chegam no consultório com uma alimentação já maravilhosa. Que bom. Né? Já sou vegetariana, já evito leite. Tem gente que chega no consultório completamente intoxicado, né? Porque come mortadela todo dia, feijoada toda quarta-feira. Então, não adianta a gente olhar a doença. A gente precisa olhar aquele paciente que está chegando ali. Porque cada um vai ter um ritmo. É claro que essa pessoa, se já tem uma alimentação vegetariana, a gente repõe um mineral e o resultado dela vai ser muito mais rápido. Aquele que come mortadela todo dia, feijoada toda quarta-feira, em primeiro lugar, você vai ter que fazer uma desintoxicação. Para daí o corpo começar a assimilar os minerais. Quanto tempo o nosso organismo leva para se desintoxicar? Depende de quanto ele está? De como é a sua digestão, se você tem azia, se a sua digestão é rápida, se o seu intestino funciona todos os dias. Tem gente que fica 5 dias sem o intestino funcionar e acha normal. É isso que eu não me conformo. Tem pessoas que têm dor de cabeça todos os dias e acham normal. Então tem que tratar. Então, por isso... Cada organismo funciona de um jeito. Tem gente que tem retenção de líquido, tem gente que não tem nunca retenção de líquido. Cada um é um, né? Por isso, esse indivíduo, né? A ortomolecular, ela vai ter, cada um dos minerais, ele tem uma ação para aquela deficiência, para aquela queixa que a pessoa tem. A gente tem um capítulo aqui nesse livro, gente, que está falando, né, de problemas psiquiátricos, mas a gente tem um capítulo só para falar da TPM. E aqui tem eu até risquei aqui, tem um parágrafo que fala que a gente com ausência de cálcio, né? Eu vou até pedir para a Samira ler, para vocês verem, né? Que não sou eu que estou falando, é o livro que está falando. Quando a gente tem uma ausência de cálcio, aqui, Samira, lê isso aqui, ó. A dopamina é produzida no corpo a partir dos aminoácidos L-fenilalanina e L-tirosina, trabalhando com vitaminas C e B6 e com os minerais ferro e magnésio. Agora, pula assegurar pra cá, um rico suprimento desses nutrientes diminui a sua necessidade de euforia provocada pela cocaína, auxiliando o dependente a largar a droga sem o sofrimento dos sintomas de retirada. Então, quando a gente está repondo, né, vitamina, mineral, muitas das coisas que a gente vê, né, por que uma pessoa vai buscar uma cocaína? Porque quando ela cheira a cocaína, a dopamina dentro do organismo vai lá para cima. E por isso que dá aquela sensação de euforia. E a pessoa se sente muito bem. A hora que a gente repõe mineral, a gente também consegue fazer isso. Você consegue jogar a dopamina lá para cima. Você também consegue fazer a pessoa se sentir bem, sem ter a necessidade do vício. Né? Aí, através desse método, a pessoa ela pode não sentir abstinência? Então, depende do grau que tá, né? Se tá no comecinho ali, ingeriu algumas vezes, consegue. Se já é aquele paciente crônico, né? O viciado crônico, não. Vai ter que fazer uma intervenção e vai ter que tomar medicamento e precisa entender que é isso. A internação, quando a gente busca uma internação, não é castigo. A internação é para fazer com que essa pessoa volte a funcionar. Mas tem um capítulo aqui, gente, que fala da tensão pré-menstrual, que todas nós temos, né? E que 10 dias antes da menstruação descer, a gente tem uma baixa absurda de cálcio. A gente conhece o cálcio como protetor dos ossos, mas ele é um calmante importantíssimo. E quando a gente tem essa baixa de cálcio no organismo, ela é exatamente igual à crise, ao surto de ansiedade. Então, a hora que a gente tem uma carência de mineral, automaticamente o nosso emocional começa a se desequilibrar. Você repõe o cálcio, né? Então, as mulheres que sofrem muito com a TPM, tem mulher que fala, né? Eu viro uma monstra na TPM, porque você deve provavelmente estar tendo essa baixa absurda de cálcio no organismo. E suplementa durante um mês inteiro ou só no período de TPM? No mês inteiro. No mês inteiro. Suplementa durante o mês inteiro e eu peço para as minhas pacientes anotarem, né? De um mês para o outro, porque a gente sempre tem umas chatices, né? Samira, a gente vai ter retenção de líquido, tem mês que dá displasia mamária, Cada mês tem é uma mês coisa. que resseca o intestino. Então, anota.
Né? Anota, para comparar de um mês para o outro. Tem mês que a gente está mais chorona, tem mulher que sente, né? Quando ovula no ovário direito, tem cólica, ovula no ovário esquerdo, já não tem tanta cólica. Então, anota para você fazer essa comparação. A hora que a gente vai repondo o mineral, você vai ver diferença em tudo isso. Né? Na pele, no cabelo, no funcionamento do intestino, no período da menstruação. No humor. Tudo muda. Hoje eu estou com uma paciente que ela já estava fazendo mais de um ano que já estava na menopausa. A gente começou a fazer o tratamento ortomolecular, ela está menstruando de novo. Então é para a gente ver, não é o corpo que está envelhecendo. Né? Era ela que estava, né? Em função de estar comendo mal, dormindo mal, né? Fazendo um monte de coisa errada, o corpo envelhece antes da hora. A gente começa a pôr nutrientes, está menstruando de novo. Até brinquei com ela, falei, não vai engravidar, hein? Porque há um risco. Lógico, você começa a produzir hormônio tudo de novo, né? Você volta a funcionar como deveria ser. Modula, né? Sim. Todo o seu sistema hormonal. Sim. E me diz uma coisa, como que é feita a análise da ortomolecular? A gente vai fazer uma avaliação através de uma anamnese, onde a gente vai pontuando tudo. Né? Então, como é que está a digestão, se tem problema respiratório, se a pressão altera, se tem palpitação no coração, cãibras. E na parte emocional também. Né? Se é uma pessoa que tem apatia, se está emotiva, com vontade de chorar, se é uma pessoa negativista, se é uma pessoa otimista, se está com energia, se está sentindo falta de energia, tudo vai pontuando e a partir disso a gente monta essa anamnese e é aí que dá para saber o que está faltando, o que está em excesso, o que a gente precisa corrigir. E você utiliza outras terapias junto à ortomolecular? Utilizo a acupuntura. Eu gosto de trabalhar com os florais brasileiros e a psicologia com a abordagem transpessoal, justamente para fazer essa orientação no emocional. Né? Então, tem coisas, Samira, que precisa ser elaborado. Todos nós passamos por traumas ao longo da vida. Então, tem pessoas que têm um luto, né? A pessoa morreu lá 5 anos atrás, mas toda vez que ela fala, ela ainda se emociona, chora, fica triste. Então, esse luto não está elaborado. Teve o choque emocional, a vida andou, já está aqui na frente. Mas toda vez que volta para cá, ainda dói muito, né? Ainda fica retido naquelas emoções. E essa emoção, ela fica armazenada Sim. no teu corpo e Sim. pode levar a algum problema mais sério. As somatizações, né? As doenças psicossomáticas. As doenças que vão ser causadas não por vírus, bactérias, mas por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente sente. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa tratar. Corpo, mente e energia. Porque aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, vai determinar esse padrão vibracional à nossa volta. Se eu sou uma pessoa muito negativa, né? Muito pessimista, faço questão de ser desagradável, qual vai ser a energia aqui à minha volta? Né? Uma energia gostosa, tranquila, seres de luz, amparadores? Claro que não. Uma energia pesada, esquisita. E todo mundo já sentiu isso, né, Samira? Quando a gente entra num cemitério, quando a gente entra num hospital, a gente percebe que o ambiente é pesado. Às vezes a gente está perto de alguém, a gente sente aquela carga energética. Isso também precisa ser trabalhado. E o bacana da psicologia transpessoal... Trabalhado em mim. Né? Para ela Sim. equilibrar. Se equilibrar, aprender a se limpar, aprender a se proteger. Né? Porque se eu estou lá no cemitério, vou ter que ficar lá 1 hora no cemitério, né? No enterro e tudo mais, eu tenho que me proteger. Tá. Se eu conheço o meu padrão vibracional, eu recebo uma carga energética pesada, eu sei identificar que aquilo ali não é meu. E você ajuda essa pessoa através do transpessoal. Sim. Aliás, a síndrome do pânico é isso, né? Então, vem nessa ansiedade, a pessoa começa a alimentar muita insegurança, muita baixa estima, muitos medos, alimenta esses medos e vai chegar na crise de pânico. Na crise de pânico, qual é a queixa de todo mundo? Tremores, uma sudorese, palpitação no coração, um aperto no peito, uma sensação de angústia. Às vezes sobe uma onda de calor. E normalmente isso vai acontecer aonde? Lugares que tem muita gente. Supermercado, shopping, cinema, né? Lugares fechados, metrô. E é muito comum nessa hora a sensibilidade da pessoa abrir também. E ela vai sentir uma presença, ela vai escutar voz, ela vai ver um vulto e não sabe o que fazer com aquilo.
Então, a hora que a gente fala, né, de energia, que ela aprende a se limpar, que ela aprende a captar energia, que ela começa a sentir a energia do ambiente, das pessoas que estão perto dela, ela consegue superar a crise do pânico. Se não entender, né, desse campo energético, vai tomar remédio, vai tomar tarja preta, mas não vai melhorar. Porque não está integrando a sensibilidade, né, aquilo que está acontecendo com ela. Cada um tem que olhar para si. E né? saber como funciona, e se entender, né? E a gente acha isso ser gentil com a gente mesmo, né? A gente é muito duro, muito crítico com a gente mesmo. A gente exige, às vezes, um perfeccionismo que não existe, né? A gente é legal com os outros. Eu perdoo os outros, eu relevo, né? O outro pode fazer o que... deixa, eu estava chateada. Acho que estava de TPM. Mas comigo mesmo, é sempre aquela, né, rigidez de pensamento. A gente se olha de uma maneira muito dura. E é exatamente isso que a gente aprende na terapia. É muito crítico, né? Então, pessoas são muito críticas com elas mesmas, muito, né? crítica e de uma maneira negativa, né? Porque aí eu coloco, todo mundo tem importância, menos eu. Tá. Né? Eu tenho que agradar a todos. Eu tenho que fazer tudo. Não fala assim, eu fiz tudo pelo meu marido. Aí eu falo, o problema é exatamente esse, é o tudo. Se você tivesse feito menos, você estava melhor. Então se dedica até, né, não sobrar mais nada para ela. Como assim? Olhe para si, né? Lógico. Olhe para si para poder evitar. E por isso que eu entendo que a gente precisa desse tratamento integrado. E esse é integrado, né? Porque tem horas que você tem que falar de alimentação. Né? A pessoa não sabe comer. Ansioso, por exemplo, não mastiga, né? Põe a comida na boca, mastiga aqui e já engole. E o da compulsão? Pior ainda, né? Pior ainda. Ele nem mastiga, ele põe Porque direto. Tem gente que fala assim, vou fazer dieta, não vou comer, no primeiro dia não vou comer, no segundo dia não vou comer, no terceiro dia, na madrugada, abre lá a geladeira e come tudo que vê pela frente. Né? Então, essa repressão, na verdade, ela não está fazendo bem, isso não funciona. E isso tem uma causa. A gente precisa da reeducação alimentar. Né? Então... Muitas vezes a gente está jogando emoção na comida. O único prazer que aquela pessoa está tendo é comer. E você ainda vai tirar esse prazer? Que ela faz sozinha, né? Então. Ela não depende de ninguém para isso. E aí, por isso que precisa desse olhar, gente. Porque se tem aquela vontade louca de comer doce, a gente tem o cromo, que é um mineral que corta a vontade de comer doce. Descobriram qual é o mineral quando você está com muita vontade, daquela fome à noite, principalmente, né? Então, mas esse é principalmente o doce. O doce. Né? Tem gente que fala, eu acabo de almoçar, eu preciso comer um pudim, um quindim, qualquer coisa assim. Eu não fico sem um docinho. E o problema disso, gente, é que vai começar a caminhar para estado pré-diabético. Depois que vira diabético, nunca mais volta a não ser diabético. Um problema leva a outro. Adriana, o programa está quase terminando. Passa muito rápido. Né? Esse não é o de 1 hora, é o de meia. Querida, me diz uma coisa. Que horário você está agora aqui na Rádio Mundial? Eu estou de terças-feiras, todas as terças, às 5h30 da manhã. E de sexta-feira, às 18h30. Então, me espera que daqui a pouco eu volto. E você tem trazido nesse programa, né, nos 2 programas, e quem não consegue ouvir o das 5h30 da manhã, que pode ouvir pelo podcast da Rádio Mundial. Está lá armazenado vários, de anos atrás. Você traz muito esses temas emocionais, né? Sempre, falando dessa parte, né? Como a gente tem que integrar, né? Não adianta tratar só, eu estou com uma azia no estômago, vou tratar só azia. Não adianta. Aquela azia, muitas vezes, não é da sua alimentação, é do que você está pensando, do que você está sentindo. Então, por isso, tem que falar de alimentação, tem que falar do emocional, tem que falar de bioenergia. Por isso, a terapia ortomolecular, acupuntura, psicologia transpessoal. Vou deixar meu telefone, por favor. 5539-2082. E maiores informações no meu site, www.adrianesplendore.com.br. Obrigada, Adriana. Obrigada a você, adorei. Samira. Obrigada, pessoal. É sempre muito bom estar aqui para falar com vocês. Sempre bom. Adoro bater um papo com a Adriana, porque eu sempre aprendo muito. E eu acho bom porque a gente vai armazenando essas informações e a gente vai aplicando no nosso dia a dia. Isso e a gente vai trazendo para você. A gente fez o Facebook Live, tá? No finalzinho. Infelizmente, a gente não consegue aqui acompanhar
as perguntas de vocês e tal. Eu vou repassar para Adriana Isso. e aos pouquinhos ela vai respondendo a E todos. lá no meu site, entra no meu site, vai ter lá, fale comigo, fale conosco, manda a sua pergunta, manda a sua dúvida, que eu respondo o seu e-mail. E é isso aí. Obrigada, Adriana, mais Obrigada, uma vez. Daqui a Samira. pouquinho ela tá de volta aí às 6h30 da tarde. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu deixo um grande beijo a todos, um ótimo final de semana. Amanhã, às 7 da manhã, tem Mundial e você de novo. Super beijo, até lá.